Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia abordando a temática da ética na história da filosofia. Nesta aula especificamente, trabalharemos a ética moderna, que também é conhecida como ética antropocêntrica. Por quê? Porque com o humanismo renascentista, o ser humano e suas possibilidades voltaram a ser o centro das reflexões filosóficas. Isso acabou orientando uma nova concepção de ética que voltou-se para a questão da autonomia humana. O que significa autonomia? Auto, nomos, lei, auto própria. Então, uma lei própria. Isso a gente pode observar no iluminismo também, né, que influenciou essa moral, né, que ela não pode mais ser baseada em valores religiosos, mas em valores oriundos da compreensão acerca do que seja a natureza humana. Então nós saímos de um teocentrismo, daquela ética cristã que nós vimos na videoaula passada, né, e nós passamos a um antropocentrismo, ou seja, não mais Deus como centro de todas as reflexões, influenciando as artes, a filosofia, a ciência, e nós agora temos um antropocentrismo, antropo-homem, né? O homem como centro de todas as reflexões. Né? Isso a gente vai ver também um avanço em vários contextos. Né? A gente sabe que no final, né, da Idade Média, né, quando ocorreram as grandes navegações, o comércio, as ciências, a gente teve um avanço muito grande nessas áreas. Voltaire, né, a gente vê essa frase de Voltaire aí: ser desprezado por aqueles com quem se vive é coisa que ninguém pôde e jamais poderá suportar. Talvez seja esse o maior freio que a natureza posta na injustiça dos homens. Voltaire, no Tratado de Metafísica. Né? Nessa frase de Voltaire, ele qualifica o quê? O desprezo social como o maior freio natural e regulador do indivíduo nas ações injustas. Nada de fundamentações teológicas, igual a gente viu na ética cristã, transcendentes, como na ética cristã. O que é insuportável para o indivíduo é ser desprezado por seus semelhantes. E essa é a maior punição que ele pode sofrer por seus erros. O que acontece é o seguinte: a gente saiu daquela ética cristã que a gente pensava na punição do próprio Deus, do pecado. É uma ética que fica tentando sempre conciliar fé e razão. Aqui não tem mais esse problema, esse impasse. É sempre o homem e sua relação com seu semelhante que está em questão. Outro filósofo também muito conhecido desse período, é Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, na verdade. Ele fala o seguinte, que a consciência moral e o sentimento de dever eles são inatos. Então, o que ele vai querer dizer com isso? Se a consciência moral e o sentimento de dever são inatos, que ele fala que a gente, na verdade, nasce bom e é corrompido pela sociedade, então, se a gente vai de acordo com essa consciência moral e esse sentimento de dever, a gente, na verdade, está agindo de acordo com a nossa natureza, com a natureza originária. Então, quando a gente obedece, a gente está agindo de acordo com essa natureza. Se a gente está sentindo que isso é ruim, que a gente sente isso como uma imposição, é porque a gente se afastou dessa bondade natural. Então, essa que é a posição de Rousseau. Na verdade, a gente tem que pensar nessa lei que está inscrita no coração. O coração a gente lembra muito essa ideia de emoção, etc. No mesmo sentido, na verdade, pensando também em conciliar essa ideia de dever e liberdade, nós temos o filósofo Kant. O Kant ele vai falar que nós temos uma razão humana como uma razão legisladora, capaz de elaborar normas universais dos homens. A razão, então, ela vai gerar as normas universais e as normas morais, que são universais. E as normas morais vão trazer a liberdade. Parece uma coisa contraditória, mas para Kant, e tanto para Kant como para Rousseau não é. Só que a diferença é que o Rousseau baseia-se na questão do coração, enquanto Kant vai pensar nessa moral baseada na razão. O que acontece? O ato moral é aquele praticado de forma autônoma, consciente e por dever. A ética kantiana ela se caracteriza por ser uma ética do dever, o dever entendido como expressão da racionalidade humana. Seria isso a única fonte legítima da moralidade. A pessoa virtuosa para Kant é aquele que pratica o ato de forma autônoma. Você lembra lá da palavra autonomia? De forma consciente, conforme o dever, e por dever. Isso a gente vai ver no imperativo categórico. O que o imperativo categórico vai falar? Age apenas segundo uma máxima, ou seja, um princípio tal, que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal.
Ou seja, as normas morais elas devem ser obedecidas como deveres, mas se trata de um tipo de dever que se confunde com a própria noção de liberdade. Né? Porque para Kant, o indivíduo que obedece a uma norma moral, ele atende à liberdade da razão. Isso é aquilo que a razão, no uso da sua liberdade, determinou como correto. Né? Dessa forma, essa sujeição a essa norma moral é um reconhecimento da legalidade dela, conferida pelos próprios indivíduos racionais. Isso parece um pouco com aquilo que a gente viu em Sócrates, né? Só que aqui a gente pensa numa tentativa de universalização maior, né, dessa concepção. Para Kant, a virtude, quando o indivíduo ele se submete à força das máximas na realização de seu dever. Né? O que acontece? A gente vê em Kant esse imperativo categórico que vai dizer que a gente só pode fazer aquilo que pode ser universalizado. Vamos pensar, a mentira. A mentira é uma coisa boa? Olha, ela não pode ser universalizada, então não é. Seria esse imperativo categórico. Por quê? Vamos supor que eu fale mentira. Mas e se um médico me fala mentira com relação à minha doença e me receita um medicamento que não é o medicamento adequado para a minha doença? Então eu não posso confiar no médico. E assim por diante. Então a sociedade ela se extinguiria se a gente tivesse todas as pessoas mentindo. Ou seja, se a gente tivesse uma universalização da mentira. Então a mentira não pode ser universalizada. Então ela não pode ser dita em hipótese alguma. Contudo, a gente tem alguns problemas, né, em relação a essa concepção. Né? Por quê? Quando a gente fala da mentira, por exemplo, ela não pode ser universalizada, mas ela pode, em determinadas circunstâncias, ser justificada. Por exemplo, alguém chega numa sala onde está escondido uma pessoa e fala, olha, eu quero procurar fulano de tal para matá-lo. Você vai dizer onde essa pessoa está? Ou então, uma pessoa foi sequestrada. Né? Durante esse sequestro, os sequestradores falam assim, onde que está fulano de tal? Você vai dizer exatamente onde está a pessoa, você vai tentar ludibriar, mas exatamente, porque ali você está pensando uma perspectiva maior, que é a vida. Né? Então, apesar de tudo, Kant ele tem uma moral formal ou formalista, nós vamos ver. Mas, voltando um pouquinho nesse imperativo categórico, o que ele vai dizer? Nós devemos educar a vontade para alcançar essa boa vontade, porque, na verdade, a nossa vontade ela tem inclinações ruins, né? A gente, mesmo que não seja uma mentira justificada, a gente tende a falar mentira em determinadas circunstâncias, sem necessariamente ser justificada. Então ele vai falar, olha, a gente na verdade não quer universalizar a nossa atitude, né? Mas nós devemos educar a nossa vontade para alcançar a boa vontade, né? Que seria essa vontade guiada pela razão, né? Para se desviar das nossas inclinações. Lógico que, quando a gente fala da ética kantiana, essa ética ela é uma ética formal porque ela não pensa nos casos particulares. Né? Ela não se preocupa com a condição individual de cada um. É uma ética que se preocupa com uma tentativa de universalização do que é certo, do que é errado. Né? No entanto, ela descarta esses casos particulares. Esse que foi o problema apontado por vários filósofos ao decorrer dos tempos em relação a essa ética kantiana. No entanto, foi um avanço, porque nós passamos a pensar o indivíduo e suas atitudes. Né? Então, essa ética kantiana ela serve como reflexão. Gente, aqui, essa aula é apenas um recorte da ética. Nós temos vários outros filósofos que vão abordar questões éticas na Idade Moderna. Nós vamos ver, por exemplo, Spinoza com o panteísmo. Nós vamos ver outros filósofos que também podem contribuir para esse estudo. Aqui nós recortamos alguns, né, só para poder a gente ter uma noção geral. Em resumo, a gente pode pensar na questão do antropocentrismo, essa questão da volta ao indivíduo, tirando essa concepção do teocentrismo, que é Deus, né, e também essa ideia da racionalidade, a razão guiando as questões morais. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar. Se tiver alguma dúvida, até se você tiver alguma questão em relação a algum outro filósofo que não foi trabalhado nesse vídeo, pode colocar no comentário que vai ser um prazer responder a sua dúvida. Até a próxima aula.